7h33, João Vanderlei chegando por aqui. Bom dia, João. Bom dia novamente para você, Fábia. Bom dia a todos que nos acompanham. Hora de falar de esporte agora no BDP, porque o Remo tem mais um jogo fora de casa pela frente. Neste sábado, os azulinos enfrentam a Chapecoense e o lema pelo Baianão tem sido falar pouco e trabalhar muito. Pode pôr nas redes sociais, Dona Oliveira proíbe Jaderson de falar à imprensa. Crise no Baenão? O que será que aconteceu? Pois agora você não vai poder falar com a gente. Antônio falou que você está proibido. Todo mundo fala comigo. Calma lá, o clima está ótimo, mas o trabalho não pode parar. Concentração total para o próximo desafio na Série B. Domingo, o Leão encara a Chapecoense pela 16ª rodada da competição. Sabemos da qualidade da equipe da Chapecoense, vem de boas atuações aí, mas eu acredito muito nessa equipe, acredito muito que vamos lá para vencer o jogo e vamos vencer o jogo, né? O professor Antônio tem trabalhado com a gente aí, todas as formas possíveis para explorar melhor as adversidades do adversário, né? O jogo será em Chapecó neste domingo. A bola vai rolar às 6h30, com previsão de 18 graus na cidade catarinense. Clima totalmente diferente do Pará. Sair daqui para ir de um sol desse, para ir para um frio daquele é uma situação bem atípica, né, do que a gente vive. E acredito que a gente tem que se apegar mais às nossas valências, sabe? Não focar muito nas dificuldades, ter o psicológico muito bom nesse momento, bem preparado, sabendo de todas as dificuldades que a gente vai enfrentar. O jogo contra a Chapecoense será um confronto direto na parte de cima da tabela da Série B. Só que as dificuldades não param por aí. Além da viagem longa e da mudança drástica do clima, o elenco remista vai enfrentar outro obstáculo, o gramado sintético da Arena Condá. Muda muito, né? Foge muito da nossa realidade. Eu não sou a favor, né, de sintético. Para a gente, atleta, muda muito. Corre mais risco de lesões e etc. Muda muito tempo de reação, tempo de velocidade da bola. Particularmente, eu não sou muito a favor, não. Para essa partida, o técnico Antônio Oliveira não vai poder contar com Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Mesmo com a ausência do atacante, não falta confiança para conseguir um bom desempenho fora de casa. Claro que o Pedro Rocha, artilheiro do campeonato, faz muita falta para a gente, né? A gente sabe do poder de decisão, poder de liderança que ele tem na equipe, mas acredito também que a gente não tem um 11 titular. Acredito muito que todos que for ali suprir essa ausência dele vai fazer um bom papel, vai fazer um bom jogo. E acredito que nós possamos contar muito com quem for substituir, que vai nos ajudar bastante para sair com a vitória. A ausência do artilheiro, frio intenso, viagem cansativa, gramado sintético. Superar todas essas adversidades é primordial para uma equipe que sonha com voos maiores nessa temporada. É aquilo que a gente escolheu para a nossa vida, né? É aquilo que a gente escolheu para a nossa vida, então a gente tem que estar apto a todo momento, tem que estar de cabeça tranquila a todo momento, de bem com a vida a todo momento, e enfrentar essas dificuldades como se fosse um prazer da vida. Porque é um prazer da vida, né? A gente está num clube gigante que é o Remo, a gente está jogando um campeonato de Série B, acabou de vir de uma Série C e está brigando para subir para a Série A. Isso não é muito comum, né? Poucos clubes conseguem fazer essa escada aí, essa escada rolante aí. Alguns pontos sobre o Remo, meus amigos. Sem o Pedro Rocha, o técnico Antônio Oliveira vai estar pronto para, quem sabe, colocar o Matheus Davó, que ainda não teve tanto espaço com o novo técnico nesse time do Clube do Remo, né? Teve espaço ainda com o antigo treinador Daniel Paulista. O Antônio Oliveira tem preferido usar o Viseu nos últimos jogos, mas a paciência tanto da torcida e pelo que a gente tem de notícias de bastidores também, até da diretoria do Clube do Remo, não anda muito grande com camisa 9
19, numa partida onde na última rodada o Viseu acabou sendo vaiado por mais de 20 mil pessoas no Mangueirão. Sem o Pedro Rocha, o Clube do Remo, por outro lado, vai ter à disposição o volante Caio Vinícius e também o meia Regis. Esses dois voltam depois de tratar algumas lesões. O Regis principalmente pode fazer diferença porque é o motorzinho ali no Clube do Remo para armar o jogo, para ser um cara criativo no meio de campo. Então, pode ser uma alternativa principalmente no segundo tempo, como o torcedor, inclusive, já está acostumado. Outro desfalque agora, que eu lembrei, inclusive, o Reinaldo, zagueiro, que sentiu uma lesão contra o Cuiabá, lesão grau 2 muscular na coxa, vai ficar fora por um tempo, perde esse jogo também contra a Chapecoense, que será realizado no gramado sintético. O Clube do Remo já jogou no gramado sintético nessa temporada contra o Atlético Paranaense e não se deu bem. Até fez o gol no primeiro minuto do jogo, mas a atuação não foi boa e também o time parece não ter se adaptado muito. Vamos ver como é que os jogadores vão se comportar. Clube do Remo e Chapecoense se enfrentam amanhã às 6h30 da noite, jogo que vale para o Clube do Remo uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, porque além de fazer a sua parte, o Remo vai ter que torcer para o Avaí tropeçar. É secar e torcer, né? Isso. Tem os dois lados aí para o Remo. Vamos falar agora do Paysandu, como é que está a situação? Isso mesmo, né? O Paysandu vai receber na Curuzu o Atlético Goianiense, procurando manter a boa sequência em casa na Série B. Vamos ver. Há cerca de um mês atrás, o Paysandu anunciou a contratação do novo treinador. E Claudinei Oliveira não chegou apenas para substituir Luizinho Lopes e ser o terceiro técnico do time na temporada. Veio para trazer paz em tempos de caos. Os jogadores são testemunhas. Ele vem dando tranquilidade, nos dando confiança para jogar tranquilo, para arriscar, não ter medo e vem acontecendo, vem vindo os resultados. Mudança boa para recuperar quem estava no clube. Até Marlon e Marcelinho, contestados pela torcida, voltaram a fazer gol e deram a vitória contra a Ferroviária. Foram resultados que melhoraram o clima, inclusive para quem chegou. O Meia Denner, por exemplo, foi contratado na última janela de transferências. Esteve em campo nos últimos 3 jogos e também já sai na frente por uma parceria antiga com o treinador no Sport Clube do Recife. Já vinha trabalhado com o Claudinei também, então sei um pouco o estilo de jogo dele que ele gosta, então estou muito feliz aqui. Então, como eu falei, a gente conversa, né? Os que chegaram, a gente veio para agregar junto com o grupo que permaneceu aqui, para a gente sair da situação, então eu tenho certeza, a gente se unindo, cada um dando o seu melhor, se ajudando dentro de campo, a gente tem certeza que a gente sai dessa situação. Nos últimos jogos em casa, os bicolores têm sido imbatíveis, e não somente pela mudança de comando técnico. As vitórias contra Botafogo de São Paulo e Ferroviária foram conquistadas no campo e na cantoria. A nossa torcida está fazendo a diferença. O próprio jogo, o último jogo em casa, a gente estava em desvantagem do placar. Eles aplaudiram a gente, apoiaram a gente até o final. Por conta disso, a gente conseguiu virar o jogo, então está sendo muito fundamental o apoio deles, jogando junto com a gente o jogo todo. E neste sábado, o Paysandu vai ter mais uma vez a força da Curuzu ao seu favor. E ela terá que ser muito bem aproveitada, até porque os próximos 2 jogos vão ser fora de casa. Eu falei que o apoio do torcedor é fundamental para a gente, incentiva a gente do começo ao fim da partida, é muito importante. Não deixa o nosso ritmo cair, então a gente vê a energia, vê que eles estão junto com a gente, é muito importante. Então, permanecer assim, essa união entre jogador e torcida que as coisas vão acontecer. E é uma recuperação que está dando resultado até bastante rápido nessa Série B, né? Depois do Paysandu passar 11 jogos sem ganhar na segunda divisão, essa sequência de vitórias e também no empate contra o Avaí de 10 pontos em 4 partidas ajudou bastante o Paysandu, que pode sair da zona do rebaixamento já nesta rodada. E a combinação é simples. Atenção, torcedor bicolor, tá? Além de fazer a sua parte, o Paysandu tem que torcer para uma derrota do Botafogo de São Paulo e também por pelo menos um empate do Atlético
tique na rodada. Até então, são dois resultados que são até factíveis de acontecer, até para os times estarem lá na parte de baixo da tabela. E essa recuperação do Paysandu também tem passado pelo Claudinei Oliveira e pela torcida, né? Primeiro, o conserto do time com os jogadores que voltaram de lesões e também os contratados. Vale lembrar que o Paysandu fez 10 contratações na última janela de transferências, que acabou sendo um pouquinho mais curta. Já está aberta uma nova janela de transferências que vai até o dia 2 de setembro. O Paysandu, inclusive, já está especulando alguns nomes e tem que se livrar do transferban, tá? O Paysandu ainda não pagou totalmente a sua dívida com o Torrense de Portugal pelo jogador Keffer, portanto está impedido de contratar jogadores neste momento, mas já está articulando no mercado. Então, isso está fazendo o Paysandu se reerguer novamente na segunda divisão, né? E a gente sabe que Série B é sempre muito maluco. Você encaixa uma sequência ali de 2, 3 vitórias, sua situação já é completamente outra no campeonato. E para esse jogo contra o Atlético Goianiense, o Paysandu vai ter de volta jogadores-chave que não estiveram nas últimas partidas. O Garcês, que ficou impedido de jogar contra o Avaí por conta de questões contratuais, volta para o time titular. Quem também volta para o time é o Rossi. O Búfalo só não sabe ainda a qual posição o Claudinei vai colocá-lo. Se mais centralizado, como um jogador mais criativo, ou como ponta para explorar a velocidade. O fato é que o Paysandu vai contar com a sua torcida na Curuzu, então precisa vencer amanhã, no domingo, o Atlético Goianiense. Vamos então recapitular esses jogos do final de semana de Remo e Paysandu? Na verdade, temos a agenda dos times paraenses, né? Vamos dar uma olhada aqui no telão, ó. Curuzu, sábado, 6h30, Paysandu e Atlético Goianiense. Aliás, uma reedição de um jogo que acontece novamente agora depois de 7 anos, que lá em 2018 o desfecho não foi tão bom, Fábia. O Paysandu acabou sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo Atlético Goianiense, perdeu por 5-2, inclusive ao longo do dia, no GE. Globo vai ter uma matéria especial da Beatriz Reis, inclusive relembrando essa partida e já fazendo uma projeção para o jogo de domingo. E no jogo de sábado, E no domingo tem Chapecoense e Clube do Remo lá na Arena Condá. Chapecoense também encaixou uma sequência boa de resultados. Hoje é a 7ª colocada, está a 2 pontos do Clube do Remo e também vai ser uma disputa bem interessante com relação a essa disputa na tabela que a gente vai ver agora. Vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro, porque inclusive tem atualização, tá? A rodada já começou. O Coritiba ontem, com um pênalti nos acréscimos do segundo tempo, venceu o CRB, abriu 3 pontos na liderança em relação ao Goiás, que também ainda joga na rodada. O Clube do Remo é o 5º colocado, está na porta do G4, como eu disse, precisa vencer. A Chape está logo atrás ali com 22. Já o Paysandu está em 18º. Olha só a distância que o Paysandu está do Botafogo. E precisa de uma vitória simples, ultrapassaria no saldo de gols. E o adversário do Paysandu, o Atlético Goianiense, está lá em 11º com 21 pontos. Para você ver, né? A distância do Paysandu para o Atlético também não está tão grande, está em 6 pontos. Série B, como sempre, muito competitiva e o pelotão de times lá de baixo e lá de cima, a distância não é muito grande, né? Então, tudo pode mudar, tudo pode acontecer nessa Série B. Pois é, emoções fortes nessa rodada. Agora a gente deu, portanto, esse panorama geral da Série B. Tem Série D rolando. Verdade, porque temos confrontos decisivos das equipes paraenses. Vamos para o telão de novo, ver a agenda para Tuna Luso e Águia de Marabá, porque a Tuna joga valendo a liderança da sua chave, a chave A1 do Brasileiro da Série D, contra o Manauara, no domingo às 3 da tarde, no Estádio do Souza. Inclusive, a Tuna está fazendo uma promoção de ingressos para essa partida, R$10 apenas. E lá no Carlos Amit, em Manaus, o Manaus vai enfrentar o Águia de Marabá. E agora vamos com a classificação, porque a gente vai explicar aqui a importância desses confrontos. Olha só como é que está o grupo A1 da Série D, já indo para a 12ª rodada, lembrando que são 14 ao todo, então já está na reta final. Manauara e Tuna lutam pela liderança, líder e vice-líder. Só interessa a vitória para a Tuna Luso brasileiro, que tem uma das melhores campanhas da competição no geral. E o Águia de Marabá, na última rodada, acabou perdendo a 4ª colocação para o Manaus. Vale lembrar que na Série D, nessa chave de 8, os 4 primeiros avançam. Então, é um jogo crucial para o Águia nessa reta final de Série D, confronto direto contra a equipe do Manaus, que foi rebaixada no ano passado para a 4ª divisão. Então, fortes emoções também na Série D para os paraenses. Tuna indo muito bem, fica aqui a torcida para o Águia de Marabá. E, João, hoje você traz também novidades boas. Verdade. Vamos trazer uma informação agora, porque
Tem uma bela notícia, tá, para o futebol paraense. Uma promessa antiga que finalmente deve se tornar realidade. O Diogrão, em Bragança, e o CT do Ninho do Japim, em Castanhal, vão receber R$300 mil de um repasse da CBF para a melhoria da estrutura dos estádios. Em Castanhal, o clube vai receber o dinheiro diretamente. Já em Bragança, a situação é um pouquinho diferente, porque o Diogão não pertence ao Bragantino e nem ao poder público. É um estádio privado, aliás, um dos poucos do Brasil, né? Pertence a uma pessoa, o senhor José Diogo. Então, ainda serão realizadas reuniões para definir aonde o recurso vai ser depositado. Vale lembrar que a Tuna Luso também está contemplada. Serão R$700 mil para a melhoria do Estádio do Souza, e a expectativa era que as reformas sejam focadas principalmente nos gramados, que são alvo de crítica, principalmente durante o campeonato estadual. Isso é fruto de um programa da CBF que é criado no final de 2023 pela entidade com o intuito de melhorar as condições dos gramados, iluminação e estrutura dos estádios em torneios femininos e também nas Série C e na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, uma boa notícia. E por que esses 3 estádios foram escolhidos? Tá? Porque, normalmente, onde serve como ponto de apoio para outras equipes também. Principalmente o Estádio do Souza vai receber até um valor maior, porque muitos jogos acontecem no Estádio do Souza, por exemplo, de segunda divisão de Paraense, Série D, de Série C. Então, toda essa reformulação está sendo feita para dar uma melhorada na estrutura, principalmente. Maravilha. João, obrigada pela companhia de hoje. Segunda-feira você volta aqui. Estarei aqui novamente. Tchau, tchau. Grande abraço.